Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do podcast Relacionando, o podcast que mais fala sobre gente da atualidade. O futuro melhor podcast corporativo focado em gente que você pode conhecer. Eu sou Felipe dos Santos e hoje a gente tem um episódio um pouco diferente, porque hoje eu estou aqui com uma situação na qual o convidado não apareceu. E nessas situações você pode imaginar, provavelmente ele usou o ChatGPT, viu umas ideias diferentes lá e falou assim, vou forçar para eles acreditarem que na verdade ninguém apareceu, só para ele poder fazer um vídeo que vai ficar muito legal. Não, o convidado não apareceu. E quando esse tipo de coisa acontece, a ideia que fica é, como é que você sai de enrascadas que acontecem no meio do momento que você está preparado para começar a agir? Eu, quando penso nesse tipo de coisa, eu só consigo pensar em uma coisa, criatividade. Tudo bem, sou publicitário, tudo bem, trabalho com design gráfico, tudo bem, criatividade é uma das minhas ferramentas principais. Mas criatividade é uma coisa que todo mundo tem. Eu ouço o tempo todo as pessoas dizerem, não, porque, Felipe, você que é o cara da criatividade, então você pensa alguma coisa aí pra gente que a gente não conseguiu pensar. Cara, criatividade todo mundo tem. Você tem criatividade quando você começa a bolar uma forma diferente de fazer aquela receita no fogão, que você tá ali, olha e fala, acho que hoje eu vou testar um tempero diferente. Você tem criatividade no momento que você olha e fala, hoje eu vou surpreender minha parceira ou meu parceiro e vou fazer um negócio, vou colocar umas flores, vou apagar as luzes, vou receber ela de um jeito diferente. Você tem criatividade em momentos que você nem imagina. Você não precisa ser publicitário para ser criativo. E nessa hora de falar sobre criatividade, uma das coisas que puxam a gente é a ideia da autossuficiência. Será que eu sou autossuficiente, com perdão do trocadilho, será que eu sou autossuficiente o suficiente para resolver situações com quais eu não estava prevendo? No episódio que a gente recebeu o Rafael Cortez, que ele falava sobre atitude transformadora, uma das coisas que foi mais interessante foi o momento que ele contou uma história pra gente, na qual, ainda como uma espécie de assistente, trabalhando num dos primeiros programas de televisão na qual ele foi contratado, cabia a ele trazer uma pessoa, de certa forma, renomada para poder levantar a vibe, levantar a moral do programa. E ele disse que naquela hora ele falou assim, vou trazer, sabe quem? A Lília Cabral, porque ele viu o nome no papel e falou, vou trazer a Lília Cabral. Só que ele conversou com a Lília Cabral, combinou com a Lília Cabral, para que no dia que chegasse a Lília Cabral, com quem ele conversou, fosse outra. Não era a Lília Cabral que todo mundo imaginava que era, mas ele já tinha contado para os pares, para a liderança, todo mundo imaginava que a Lília Cabral, famosa atriz da Rede Globo, estaria lá. Naquele dia, ele ao invés de virar e falar, olha, desculpa, foi falha minha, ele virou e falou, gente, mas vocês sabem quem é essa mulher? Tudo bem, ela tem o mesmo nome da Lília Cabral, mas eu em nenhum momento falei pra vocês que eu tava trazendo a Lília Cabral da novela das 7 da Globo. Essa Lília Cabral aqui é cantora, tem um sucesso maravilhoso, vários singles de talento, de sucesso. Vai olhar a reputação dela. E naquele dia as pessoas olharam e falaram, nossa, pô, bacana, você pensou em tudo, né? Não tinha imaginado que você que era essa Lília Cabral. E ela casou com um programa melhor do que casaria a Lília Cabral de verdade. De verdade, a mais conhecida. Nesse dia, o Rafael teve uma atitude criativa para uma situação inesperada, que ele só descobriu na hora, com que ele não estava falando com a pessoa que ele imaginava, e ainda assim fez acontecer. Não atrapalhou os planos da empresa onde ele trabalhava, não atrapalhou, pelo contrário, melhorou, ajudou e a coisa toda funcionou. Ser autossuficiente não é você se desesperar e tentar achar a primeira ideia que aparecer, é você se acalmar, respirar e pensar, qual é o objetivo que eu tenho? Se o meu objetivo é levantar os números do programa, é só a Lília Cabral que vai fazer isso? Quem são outras pessoas que vão fazer isso? Quem são outras pessoas que poderiam agregar aqui, que também vão dar o objetivo final de levantar os números? Ideias, você pode ter várias. Quando eu cheguei aqui e coloquei a minha cabeça para pensar, olhando para uma cadeira vazia, e falei, qual é o objetivo do episódio de hoje? Bom, o episódio de hoje, o objetivo é passar conhecimento, aprendizado, ter pessoas sentadas nessa mesa que pudessem compartilhar com a gente.
Hoje eu não tenho uma pessoa para compartilhar, mas eu tenho coisas para compartilhar com vocês. E eu aprendo cada vez que eu coloco a minha cabeça no papel aqui para falar, olha, eu vou pensar em formas de trazer para o meu público uma coisa inesperada, que ainda assim agregue e que eu consiga valorizar quem apareceu, quem sentou na cadeira. E assim como o Rafael Cortez, no dia em que eu recebi a Lukia Nyodara aqui no episódio que falava das narrativas trans, que você pode ver no card e acessar esse episódio, que esse episódio é um dos episódios que mais me deu orgulho. Por conta desse episódio, a gente elevou o padrão do discurso da diversidade aos céus. Esse episódio mostrou como 2 mulheres trans, negras, e num mercado de trabalho extremamente competitivo, conseguiram ainda assim seguir em frente e colocar a confiança a um ponto onde ninguém derrubou. A Luke é uma pessoa que trabalha atualmente na empresa dos cartões Elo e a Nyodara trabalha no iFood. Essas 2 mulheres, trabalhando num mundo onde a competição homem e mulher ainda é muito grande, conseguiram respirar. Falaram, não, eu confio em mim mesmo. E pensaram, eu tenho conteúdo para mostrar. E se eu conseguir tempo suficiente para mostrar para essas pessoas que eu tenho conteúdo e que talvez o meu trabalho seja melhor do que de muita gente que poderia estar aqui no meu lugar, eu vou em frente, vou seguir, vou ser respeitada, vou ser valorizada. E foi o que aconteceu. Elas estão nessas empresas até hoje. E um beijo para a Luke e um beijo para a Nyodara. Eu realmente recomendo que você assista o episódio das 2, porque tem muita coisa bacana para tirar de lá. Eu acho que, se eu não me engano, foi o episódio que mais... Não foi o que mais performou, mas foi um dos episódios que mais performou aqui do podcast, com certeza. Sabe por quê? Porque a legião de pessoas que abraçam essas 2 é muito grande. E muito provavelmente justamente por conta dessa mentalidade resiliente que as 2 têm, né? E aí você olha e fala, caramba, né? Eu tenho metade dos problemas que provavelmente elas enfrentaram e elas têm a mentalidade que eu deveria estar tendo nesse momento. Eu mesmo já pensei nisso algumas vezes. E aí, quando a gente está falando sobre a habilidade de improvisação, uma das coisas que me veio imediatamente à cabeça foi quando eu recebi o Carlos Palhares, o paulista, que por alguns momentos, por ter lançado um produto chamado Guru do Endomarketing, que na verdade era você, o guru do endomarketing, a ideia dele era transformar pessoas em gurus do endomarketing, acabou lidando com pessoas que viraram e falaram, você não está muito arrogante e muito cheio de si para dizer que você é o guru do endomarketing? Ele não estava esperando que as pessoas olhassem e falassem, cara, como é que você pode ser tão convencido a ponto de olhar e falar que você sabe mais de endomarketing do que de todo mundo? Quando, na verdade, ele só tinha lançado um produto para falar que ele gostaria de transformar pessoas em gurus do endomarketing. O que ele fez com isso? Ele aproveitou o embalo, construiu conteúdo em cima disso, falando justamente sobre, cara, eu não sou o guru do endomarketing. Eu sou só mais um dos que vão ainda transformar o endomarketing numa coisa que já bateu a cabeça no teto, mas que vai se reinventar e vai começar de novo do ponto onde a gente precisa que comece hoje. Cara, o mundo mudou. O mundo mudou a um ponto que o endomarketing, a comunicação interna, a gestão de pessoas, todas elas foram transformadas principalmente do ponto da pandemia para frente. Então, se mudou, as pessoas precisam mudar. As pessoas precisam se reinventar. Precisam ser de novos gurus. E nesse momento, a gente teve o Carlos trabalhando... Ele trouxe aqui na mesa do podcast uma série de cards físicos, impressos mesmo, com todos os posts de Instagram dele colocados em formato de cards, com frases atrás, quase como se fosse um grande baralho. E ele começou a usar isso para tentar mudar o mindset de algumas pessoas diariamente. Você pega uma carta, olha e vê o que está atrás, é mais um aprendizado que você teve. Criatividade. Utilizar aquilo que você não está esperando e até uns hates que apareceram para virar e falar assim, tá bom, então vamos surfar nessa onda aí que acabaram de subir, que acabaram de crescer. No final das contas, uma das lições que a gente aprende quando a gente percebe uma quebra de comprometimento como a gente vê aqui é que networking é uma coisa muito importante. E networking compreende relacionamento. É só um nome em inglês e bonitinho para falar relacionamento. Quando Marcelo Miyashita
veio aqui, o professor de marketing e palestrante, Marcelo Miyashita, veio aqui na nossa mesa para falar sobre a importância de saber se conectar e a importância de tirar os frutos disso, porém, sem apenas pedir, mas também dando. Aquele dia ficou claro que para você fazer um bom networking, você precisa estar comprometido com pessoas. Você não faz networking sozinho. Uma cadeira jamais pode ficar vazia se você quer fazer um bom networking. Essa é a grande verdade. E não importa quem seja, né, essa pessoa, porque você sempre vai ter algo a aprender ou algo a adicionar de uma pessoa que vive num mundo completamente à parte do seu, diferente do seu. Não importa qual seja a sua classe social, não importa qual seja a sua regionalidade, não importa qual seja a sua área de atuação. Todos se complementam. E é por isso que eu costumo dizer que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém vai mais longe sozinho. Aqui, no estúdio onde nós estamos, você está vendo só a mim, mas tem 1, 2, 3, 4, às vezes 5 pessoas ao meu redor. Ninguém cresce sozinho. O que já deu para aprender com as pessoas que fazem parte desse estúdio aqui e trazer isso transformado em um episódio ainda melhor de podcast para vocês que estão assistindo, ixi, eu já perdi a conta já. E é nessas horas que a gente olha e fala, networking se faz com 1, 2, 3, 4 pessoas. Com quantas pessoas se faz? Com certeza, a gente precisa aprender de uma vez por todas que no networking, no relacionamento, a comunicação eficaz, que é, estou comprometido com você, estarei com você e não vou te deixar na mão, é a base sólida de um bom relacionamento e de um denominador comum, onde as coisas realmente vão florescer e dar frutos. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente recebeu aqui a Rose Catani, que diante de alguns desafios muito específicos na empresa onde ela trabalhava com o endomarketing, e eu volto também no episódio da Larissa Battistini, então você acesse esses 2 episódios que vale muito a pena. 2 mulheres que trabalham com comunicação interna e que trabalham com endomarketing, que olharam principalmente na época da pandemia, a empresa fazendo um trabalho que precisava ser questionado. Tem muita empresa, e talvez você trabalhe nessa empresa, que você segue à risca aquilo que foi determinado para a sua função. Quando, na verdade, a sua função talvez seja questionar se aquilo ali realmente vale a pena seguir. O papel da comunicação interna, por exemplo, é justamente metrificar, cruzar informações, entender se o público para quem você está falando, e nesse caso, os colaboradores, realmente precisam daquilo ou se a estratégia deveria ser outra. Nesse momento que você para, metrifica e cruza informações e você descobre que, opa, a gente está no caminho errado, qual que é o tamanho da sua coragem de confrontar as pessoas que estão acima de você e dizer, olha, não acho interessante fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai cair no mesmo, que vocês já estão acostumados há anos, e a gente não vai ver nenhum tipo de resultado. Qual o tamanho da sua coragem para fazer isso? E essas 2 mulheres, elas questionaram. Elas trouxeram para dentro da empresa o conceito de nós zelamos por vocês. Nós temos ferramentas para trabalhar por vocês. Por mais que vocês tragam demandas para dentro do nosso departamento, ainda assim, algumas dessas demandas não fazem o menor sentido. E eu vou dizer para vocês o que faz sentido. E cabe a vocês valorizarem ou não o nosso conhecimento. Essas 2 mulheres transformaram as empresas onde elas estão trabalhando em cases de sucesso, principalmente, de novo, na pandemia. Se você assistir os episódios, você vai entender melhor as histórias. Vai lá. Resolver problemas, principalmente os de última hora, não é fácil. Trabalhar para que a gente tenha cada vez mais leque de opções, ferramentas, recursos. Não é sentado na cadeira que a gente vai conseguir. Ir atrás, buscar, estudar. Estudar é a palavra que faz mais sentido para quem está realmente querendo aumentar o leque de opções. E assim você desenvolve uma adaptabilidade, ou palavra difícil, em situações inesperadas. Uma autoconfiança na sua improvisação. Lições de comunicação em momentos desafiadores. Respeito no tempo e no compromisso com outras pessoas. E, principalmente,
o seu desenvolvimento pessoal diante de momentos desafiadores. Esse episódio de hoje é um episódio que ficou curto, porque a ideia era fazer apenas um leve pensamento a respeito disso e lembrar e valorizar de pessoas que vieram, que sentaram e que desfrutaram do momento do café junto comigo aqui no Relaciocinando. No final de todos os episódios eu falo para as pessoas o que significa relaciocinando, que é a junção das palavras raciocinar o relacionamento. Não? Pois então, relaciocinando. E eu pergunto para elas o que elas acreditam que o relaciocinar significa no mundo delas, no universo delas. Todas elas respondem e trazem uns insights muito bacanas. Eu acredito que relaciocinar é você parar para pensar sobre o quão você está disposto a viver em sociedade, que é uma das tarefas do ser humano nesse mundo, porque ninguém nasceu para viver sozinho. E quando você para pensar a respeito disso, você desenvolve algumas questões que você mesmo vai ter que responder, ou você vai ter que procurar terapia para isso, ou você vai ter que sentar numa mesa de bar e tomar um chopp com alguém para poder entender o quanto você está disposto a lidar com gente, o quanto você está disposto a aprender com gente. Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, principalmente com os exemplos que vêm de cima, né? Não precisamos entrar muito nesse detalhe, mas nos exemplos que vêm de cima, se não tem gente cuidando da gente, então o ser humano entendeu que ele precisa cuidar dele mesmo. E se ninguém vai cuidar de mim, tá na hora de eu buscar o meu. E com isso as pessoas começaram a ficar um pouco mais individualistas e pensar primeiro em si próprias, para depois, se tiver tempo, pensar nos demais. Quando a gente, na verdade, devia estar fazendo exatamente o contrário. Se os nossos bisavós estivessem vivos agora e eles olhassem para como o mundo está nesse momento, eu acredito que eles iam olhar e falar, cara, o que aconteceu com vocês? Vocês não dão um oi pro vizinho de vocês. Eu não consigo lembrar o dia que eu saí de casa e não falei, oi vizinho, como é que você tá? E a fulana de tal, melhorou? Eu não sei o nome do meu vizinho hoje. Eu, Felipe, tenho que admitir isso. E eu imagino que você também não saiba o nome de todos os seus vizinhos. Quando foi que a gente perdeu esse toque de relacionamento com as pessoas? Será que não está na hora da gente voltar a correr atrás disso? Será que não está na hora da gente relaciocinar? Ter um programa, por exemplo, como esse, que vai trazer cada vez mais pessoas aqui, para a gente entender como pensar em gente, como tirar o melhor disso? E, principalmente, como as empresas podem fazer para valorizar que tem seres humanos dentro das empresas, trabalhando para elas, construindo marcas, colocando produtos à venda, fazendo negócios acontecerem. Relaciocinar é de verdade gostar de gente. E a gente gosta de gente que gosta de gente. Obrigado para vocês que acompanharam esse mini episódio e até a próxima.